a sexomania ou transtorno obsessivo sexual. O que essa doença causa no indivíduo? Bom, os primeiros sintomas que nós realmente relatamos quando nós diagnosticamos um paciente, né? Bom, mas eu vou logo ressaltar para vocês, eu vou logo falar para vocês que eu não sou médica profissional. Eu só estou apenas explicando para vocês o que a doença causa no indivíduo. Bom, muitos vão me perguntar o seguinte: Lívia, as pessoas que têm esse transtorno podem realmente cometer crime? Sim. Por quê? Porque eles não procuram tratamento para melhorar o comportamento. Então eles aproveitam esse comportamento, né, desviado para poder cometer crime. Então, o transtorno obsessivo sexual, geralmente ele causa desejos acima do normal, né? Então, desejo acima do normal, o excesso de orgasmo, e outra coisa, e não é só uma vez só não, é várias vezes, e é direto. E costuma as pessoas que têm esse transtorno suar, né? Suar, transpirar, peraí, vamos voltar. Então, costuma ter esse transtorno, então as pessoas que têm esse transtorno geralmente sofrem muitas coisas. E outra coisa que eu quero falar também muito importante é que essas pessoas que têm transtorno obsessivo sexual leve, tá? Eles têm realmente consciência que está fazendo sim, mas não é muito que nem uma pessoa normal, tá? Então, as pessoas costumam enxergar que isso é uma normalidade, não é, tá? Então, é diferente, tá? As pessoas que têm esse transtorno obsessivo, que é a pessoa que... Então, o que acontece? Então, o transtorno obsessivo sexual, na verdade, não é para vocês achar que é normal. É uma doença que nós devemos tratar, devemos cuidar, devemos realmente ajudar a pessoa, realmente a tratar o seu problema de saúde. Então, por favor, nunca compara que uma pessoa que tem esse transtorno com uma pessoa normal. Não é, tá? As pessoas que têm esse transtorno obsessivo grave costuma realmente ser internado porque perde o controle, tá, gente? Eu tô falando sério, então não é brincadeira. Então, quem tiver oportunidade de estudar psiquiatria, vocês vão ver o que eu tô te falando. Então, as pessoas que sofrem com transtorno obsessivo sexual ou de qualquer outra coisa, por favor, ajude a pessoa. São pessoas que estão precisando de ajuda. Então, a gente não fica falando, nossa, mas o cara é um filho da mãe. Nossa, o cara é normal. Nossa, tem que dar porrada, bater. Não é assim que se resolve o problema, gente. As pessoas têm transtorno obsessivo, sim. É um problema sério, né? Então, o mundo que nós realmente vivemos, né, está acostumado com a cultura do normalismo, tá? Então, o que é normalismo? Normalismo, na verdade, é achar que tudo é normal. Não é normal, gente. Né? Então, tem aí crianças com deficiência mental grave, né? Então, eu já vi relatos de pessoas com transtornos mentais moderado que cometem crime, tá? Então, costuma ter esse transtorno sério, né? Então, por isso que eu falo para vocês que as pessoas que têm esse transtornos obsessivos sexuais... Então, as pessoas que têm esse transtorno obsessivo ou qualquer outra deficiência mental, então é preciso realmente cuidar da saúde. Então, só para você ter uma ideia, que quando a gente não cuida da saúde mental, né? Quando a gente não cuida da saúde mental, a pessoa... Então, o que acontece? Então, o que vai acontecer? Então, por isso que eu falo que as pessoas que têm esse transtorno obsessivo sexual, gente, não é para poder falar, não, que essa pessoa realmente sabe o que está fazendo. Nem sempre sabe fazer o que está fazendo. Então tem que ter muito cuidado, gente. Porque às vezes, na hora da justiça, né, todo mundo fala o seu dever. Por quê? Porque confunde uma pessoa com uma deficiência dessa com uma pessoa normal. E a outra pessoa que não é normal, né? Não sei o quê. Uma pessoa que é normal, acha que é doente. E a pessoa que é normal, que não é normal, é normal. Como é que pode isso? Né? Então, as pessoas com transtorno obsessivo sexual sofrem muito, gente. Demais. Nós temos que ajudar essas pessoas. Bom, Lilian, muitos vão perguntar para mim, Lilian, quantos por cento de pessoas que têm essa doença? 95% das vítimas do transtorno obsessivo sexual são homens. Então, vítima, que eu estou querendo dizer, são os portadores dessa doença. É 95%. 40%, né,
é leve e médio. E 50% é grave, né? Então, só para você ter uma ideia, é grave. Por que eu botei 50%? Só que 25%, o gravidade é assim, do moderado saindo do médio, né? Que é o moderado por grave. E os 25% muito grave, que é o grave severo, né? Que às vezes precisa de internação. Então, gente, não é brincadeira. Então, a pessoa só vai entender realmente o que é problema mental se você tiver um filho com problema ou você realmente tiver uma doença que você não sabe que você tem e aí você vai ver o que o bicho pega. Então, não brinque, gente. Então, nós temos que ter uma conscientização. A psiquiatria deveria sim ser levada a sério às escolas, os alunos entender realmente o problema das pessoas e ajudar o outro. E não ficar criticando, falando borracha, falando merda. É que nem eu, por exemplo, vocês não me conhecem, né? Vocês não me conhecem. Ah, nossa, ali fala um monte de borracha, fala um monte de merda. Mas você não sabe o que está passando em mim. Vocês não sabem o meu problema. Vocês sabem? Vocês não sabem. Né? Eu diagnostico o meu problema, mas eu não sou médica. Né? Então, para poder realmente saber que problema que eu tenho que ser diagnosticada perfeitamente, eu tenho que fazer exame certo, para poder verificar realmente o meu transtorno, né, mental. Então, esse vídeo que eu estou falando aqui é sobre transtorno obsessivos sexuais, pessoas que têm essa doença, e não pessoas que não têm. Então, eu só estou explicando para vocês realmente a situação da gravidade do problema mental. É que nem pessoas que têm transtorno obsessivo de limpeza. Gente, é outra doença triste. É terrível. Por quê? Eu já vi muita gente perder coisas. Eu já vi muita gente perder o controle. Pessoas perder emprego por causa disso. Porque não aguenta. O patrão não aguenta isso. É toda hora a mesma coisa. Menino, cala a boca, menino. Então, por isso que é muito difícil. É complicado. A gente julga o outro, mas você não está no problema do colega. Você não está lá para poder estar lá, sentir a mesma coisa na pele. Então, a pessoa que tem transtorno obsessivo sexual, a pessoa que tem transtorno obsessivo de limpeza e de acumular coisas, sofrem muito. Então, muito cuidado, gente. Então, eu agradeço aqui, eu encerro muito aqui, porque tem gente sem educação.